Olá, meus amigos do canal Arregui. Neste 30 de junho de 2020, estamos completando 18 anos do último título mundial do Brasil, o pentacampeonato conquistado na Ásia, Coreia do Sul, Japão, mas especificamente na cidade japonesa de Yokohama, com vitória por 2-0 sobre a Alemanha, culminando uma trajetória de 7 jogos, 7 triunfos da seleção do Luiz Felipe Scolari. 18 gols a favor, 4 contra, 8 desses gols a favor marcados pelo Ronaldo, artilheiro da competição, numa das maiores voltas por cima da história do futebol. Ele que tinha saído em descrédito no Mundial anterior, a sofrer aquela convulsão na manhã do jogo contra a França, jogo final da competição. O Brasil perdeu por 3-0, muito em função do que ocorreu com o Ronaldo. Mal conseguia se caminhar em campo, estava sonado, e ele deu a volta por cima, literalmente. Padeceu 2 anos com contusões, quase não jogou, não participou das eliminatórias, foi dado como carta fora do baralho. Voltou naquele Mundial uma aposta do Felipão e do José Luiz Runco, Paulo Paixão, a comissão técnica do Brasil, e ele concluiu aquela campanha. Dos 5 títulos mundiais do Brasil, 4 deles foram em junho. Nós já referendamos aqui, já comentamos sobre o Tri, sobre o Tetra. O Tetra não foi, o Tetra foi em julho, né? O primeiro título completou-se na véspera agora, na segunda-feira, dia 29. O segundo título no Chile. O terceiro título foi dia 21. E o quinto título que marca também uma inflexão no futebol brasileiro. Porque desde então, quando se esperava um domínio absoluto do Brasil, com 5 títulos contra então 3 da Itália, então 3 da Alemanha, seleções essas que chegaram a 4 e ameaçam aí a hegemonia do Brasil, porque não? O Brasil nunca mais conseguiu nada em mundiais, nada digno de crédito. Nos 4 mundiais seguintes, um deles aqui em nosso território, ele fracassou redondamente contra o futebol europeu. Contra as seleções de ponta da Europa, ele não conquistou nada. Vocês estão vendo essa arte aí, que eu produzi, com a ajuda da minha filha Juliana, evidentemente. Essa arte esclarece tudo. O Brasil tem 3 vitórias, sim, contra as seleções europeias. Tem. Vamos lembrar que tem 3. Nenhuma das 3, a Croácia 2 vezes e a Sérvia outra, e esses componentes da antiga Iugoslávia, né, por coincidência, nem passaram da primeira fase nesses mundiais que o Brasil as venceu. O Brasil teve vitórias sobre europeus que ficaram na primeira fase. Isso diz tudo. E a Croácia que ele bateu 2 vezes não é a Croácia que brilhou nos campos da Rússia, fez um bom jogo com a França, era inferior e foi vice-campeão do mundo. Um feito e tanto para a seleção croata. Mas nessas Copas que o Brasil a venceu, não era lá essas coisas. Né? Venceu uma vitória magra em 2006 e uma vitória com a ajuda da arbitragem em 2014, um pênalti absurdo marcado a favor do Brasil, que o Fred se atirou, jogou o corpo para trás e o Neymar concluiu, desempatou um jogo que foi a virada do Brasil ali, né? Ganhou 2 vezes com a ajudinha de arbitragem e ganhou da Sérvia há 2 anos na Rússia, nos campos da Rússia também, sem brilho nenhum. Nas demais, fracassou redondamente. Contra a França em 2006, contra a Holanda de virada em 2010, a Alemanha 7-1 na minha terra, em Belo Horizonte, 2014, o maior vexame da história do futebol, dada a potência do time que o sofreu, que foi o Brasil, pentacampeão do mundo, perdeu de 7-1 no Mineirão, 7-1, porque os alemães tiraram o pé no segundo tempo. Um vexame sem precedentes. Aí completou esse vexame com a decisão do 3º lugar, perdendo facilmente para a Holanda também. Né? E há 2 anos na Bélgica, um jogo que o Tite fica falando que foi injusto, alguns companheiros jornalistas falam que foi injusto, não leva em conta a circunstância da partida, que a Bélgica meteu 2-0 no jogo. E só a partir daí o Brasil equilibrou, criou até chance, descontou e poderia ter empatado? Poderia. Mas a Bélgica também se retraiu. A Bélgica sentou um pouco nessa vantagem que ela obteve com facilidade, diga-se.
obteve. Então é um jogo circunstancial, é um domínio circunstancial. A Bélgica teve méritos totais. Ela que foi a terceira colocada no Mundial com uma bela geração de jogadores. Então o Brasil está devendo e muito contra o futebol europeu. Pensávamos que o Tite, pela campanha empreendida nas eliminatórias, quando assumiu no lugar do Dunga, que não deveria ter voltado, depois do Filipão, pensávamos que o Tite conseguiria dar este elan que faltava, devolver este elan à seleção brasileira. Não conseguiu. Contra sul-americanos, tudo bem, né? Ganhou a Copa América agora ano passado aqui no Brasil, tudo, mas em campeonato mundial não brilhou. Qual foi a grande partida, até incluindo essas 10 contra europeus aí, e contra outras seleções também que o Brasil fez nos mundiais seguintes? Não tem uma grande atuação. Tem vitórias, evidentemente, contra times africanos, asiáticos, da América do Norte, da própria América do Sul, mas tem momentos de sofrimento também. O Brasil surgiu um ponto de inflexão. Ele não evoluiu. Na boca do túnel, os treinadores suplantados por treinadores do exterior. Está aí o Jorge Jesus mostrando o caminho das pedras, como é que ele fez no Flamengo. Ele pegou, transformou um Flamengo que padecia nas mãos do Abel Braga e fez uma campanha belíssima, arrebatadora, um futebol envolvente, com volúpia, com a força de ataque, com variações de jogada, com uma intensidade absoluta, concentração. Isso que o Jorge Sampaoli também fez no Santos, com muito menos recursos, conseguiu fazer no Santos. O Sampaoli que havia fracassado à frente da Argentina na Copa do Mundo e que promete e tem condições de fazer algo parecido no Atlético Mineiro também, porque tem bons jogadores à disposição, pode fazer no Galo também uma sensação no Campeonato Brasileiro. Então, o maior holofote hoje no Campeonato Brasileiro, vamos convir, está Jorge Jesus. Vai conseguir manter o Flamengo? Parece que sim, o Flamengo é muito superior aos demais. Sampaoli, seu xará, Sampaoli no Galo, o Eduardo Cudê no Inter, também é outro, que está ali sob todo mundo observando o Cudê que pode fazer. O Jesualdo Ferreira no Santos parece um pouco mais pragmático, o Santos não tem o brilho do ano passado, mas de qualquer forma é uma curiosidade ali. E vamos ver, né? A maior esperança nos brasileiros estão nos novatos, Rogério Ceni, né? No próprio Fernando Diniz, que está há anos tentando emplacar algum trabalho mais, né? Então são curiosidades que a gente tem. O Renato Gaúcho já está aí rodado há mais tempo, o Roger Machado no Bahia, temos um ou outro, né, tentando alguma coisa, né? Autuori no Botafogo, Ramon no Vasco, Odair Helman no Fluminense, Dorival Júnior no Atlético Paranaense. Tudo, né? Há uma curiosidade no Vanderlei Luxemburgo, porque dispõe de um bom elenco. Ainda que perca o Dudu, que está indo embora, tem um bom elenco à disposição e está precisando de um bom trabalho há muito tempo. Uma grande chance se apresenta a ele aí. Nem digo o Thiago Nunes no Corinthians, o Corinthians está em crise aí absoluta. De qualquer forma, o holofote está aberto aí. Há 18 anos, o Brasil está devendo, não em produção de jogadores, continua produzindo, na estagnação de filosofia, de pensamento, de conceito, de concepção. Esses cartolas também não ajudam. Ficam lá puxando o saco do presidente da República, voltando com o campeonato antes da hora, em meio da pandemia. Não dão exemplo de nada útil, nada de construtivo. Assim, ajuda-se a se explicar porque estamos há 18 anos, quando deveríamos comemorar, lembrar com carinho dessa data, da consagração do Ronaldo, do Rivaldo, do Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Marcos, Gilberto Silva, Kleberson e outros tantos mais. Estamos parados no tempo, há 18 anos. A maioridade de uma nostalgia. Por quê? Vamos aguardar aí as respostas. Elas continuam se nos apresentando e não são nada agradáveis de abordar. Um abraço, inscreva-se no canal Arregui.